Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bora falar de animação com Procreate? Esperar dar 8 horas e a gente começa. E aí, DNK, tudo na paz? A ideia é a gente fazer uma animação parecida com essa daqui hoje, juntos, explorando as etapas, falando sobre a ferramenta, falando sobre cada uma das funcionalidades, para que todo mundo consiga depois replicar animações no Procreate. E aí, Manuel Gomes. Seja bem-vindo, gente. Olá, olá. Dário, Hugo. Sejam bem-vindos. Só dá um minutinho e a gente já começa. Boa. Bora lá, bora lá. Essa daqui é a animação que a ideia a gente replique hoje. E para isso, para começar, eu vou abrir um outro arquivo, que é o arquivo no qual eu já deixei todas as camadas preparadas, mas sem a animação ainda, para a gente realmente poder falar, beleza? Então, deixa eu voltar aqui para minha galeria e eu vou abrir o outro arquivo. Aqui, o que está acontecendo? Eu tenho vários arquivos disponíveis montando o meu cenário, inclusive duas camadas montando a linha guia que eu quero usar como referência para fazer a animação da folha caindo. Para ativar o modo de animação do Procreate, a gente vem em Ações, Tela, e liga o Assistência de Desenho. Quando a gente liga o Assistência de Desenho, o Procreate traz para a gente a nossa timeline, que é o que de fato vai nos permitir reproduzir a animação. Então, quando a gente toca aqui, todas as camadas se tornaram keyframes. Então, deixa eu pausar para ninguém ter um ataque epilético do lado de lá. E o que são esses keyframes, gente? Os keyframes nada mais são do que as nossas camadas, representadas aqui da esquerda para a direita, nas camadas de baixo para cima. Então, o nosso último frame, a nossa última camada é o primeiro frame, e o nosso último keyframe é a nossa primeira camada. Então, na timeline, da esquerda para a direita, na camada de baixo para cima. E por que isso acontece? Bom, a animação, eu não sei se todos vocês sabem, mas a animação nada mais é do que a simulação de movimento. Então, nós temos vários quadros estáticos colocados em sequência, o que gera uma animação para a gente. E é isso que o Procreate reproduz aqui para a gente com esses keyframes. Cada um desses keyframes é uma imagem estática que, colocadas uma após a outra, vai gerar a sensação de movimento. Boa. Vamos falar sobre alguns detalhezinhos sobre o Procreate em si. Tá vendo que quando eu dei play, a gente tem uma bagunça acontecendo? Isso é porque o Procreate está passando camada por camada. Só que essas camadas, elas foram criadas para trabalhar como um cenário. Então, elas não funcionam na sequência, né? Vai só virar uma bagunça. A gente precisa que isso esteja tudo junto para que a gente possa animar a nossa folha caindo. Então, a primeira coisa que a gente pode entender aqui com o Procreate é que camadas são keyframes, assim como grupos. Então, se nós selecionarmos todas as camadas
que deveriam fazer parte do nosso pano de fundo, do nosso cenário, e agruparmos, repara aqui agora que ao invés de ter aquele monte de keyframes, nós temos apenas 4. Por quê? Todas as camadas que eram do meu cenário, eu coloquei dentro de um grupo. Ou seja, cada grupo também funciona como um keyframe. Depois nós temos 2 folhas, que são os keyframes 2 e 3, e o nosso cenário acima de tudo. Deixa eu dar um zoom out aqui, só para tudo caber na tela. Legal. Agora, deixa eu voltar aqui para a nossa timeline rapidinho, só para mostrar um pouquinho do que mais está acontecendo por aqui. Em ajustes, nós temos a forma como a nossa animação vai rodar. Então, nós temos uma animação em loop, ela vai até o final dos keyframes, volta para o primeiro, vai até o final e volta para o primeiro. Ping-pong, ela vai até o último keyframe e volta para o primeiro. Mas ela volta animando no mesmo caminho, só que contrário. Uma vez, ela vai até o último e para. A gente vai ver isso daqui mais para frente quando a animação estiver acontecendo. Então, a gente volta para isso daqui para ficar um pouquinho mais visível para vocês. Quadros por segundo é a quantidade de keyframes que a gente vai enxergar na nossa animação a cada segundo. Então, se nós tivermos 15 quadros por segundo e nós tivermos 15 quadros aqui embaixo, a nossa animação vai durar 1 segundo. Se nós deixarmos em 10 quadros por segundo e aqui nós tivermos 15 quadros, a nossa animação então vai durar 1 segundo e meio. Porque 10 quadros por segundo, 15, 1 segundo e meio. Deixa eu voltar para 15 aqui rapidinho. Depois a gente olha para camadas de cebola e opacidade da camada de cebola quando a gente começar a fazer a nossa animação. Além dessas configurações aqui, nós temos algumas configurações que a gente pode e deve, nesse caso, usar para as camadas. Tá vendo que quando eu toco na segunda, o nosso fundo ficou verde, a folha, que é preta mesmo, ficou 100% opaca, e o nosso pano de fundo ficou rosa. Isso é porque elas estão em outras camadas. E, como a gente acabou de ver, cada uma das camadas é um keyframe. Só que a gente quer que elas fiquem presentes na nossa animação inteira. A gente não quer que elas acendam, elas fiquem sumindo e aparecendo conforme a animação. A gente quer elas fixas por lá. Então, vamos pausar. Quando a gente toca aqui no keyframe, a gente tem algumas configurações. A primeira delas é quantos frames essa animação deve aparecer. Então, se a gente aumentar, por exemplo, para 2, ao invés dessa animação aparecer apenas um quadro, ela vai passar 1, 2, 3, segue. 1, 2, 3, segue. Então, a nossa animação vai parar nesse frame por 2 quadros. E depois ela segue em frente. Duplicar, óbvio, ele vai duplicar esse keyframe, que vai gerar as camadas para a gente aqui. Até vamos fazer isso. Vou duplicar. Ele criou 2 keyframes. Quando a gente olha aqui nas camadas, mesmo sendo um grupo, ele duplicou esse grupo para a gente. Vou apagar aqui, ele vai apagar o keyframe aqui também. Ó. Repara aqui embaixo quando eu apago. Apagando, pronto, agora o nosso keyframe sumiu. Outra configuração, apagar, né? A mesma coisa que eu fiz lá, eu poderia ter feito aqui. Então, vamos duplicar e vamos apagar. Boa. E repara aqui, ó. Aqui, no segundo keyframe, nós temos apenas essas informações. Já no primeiro, nós também temos esse aqui, ó, que é o fundo. Isso daqui, quando a gente ativa, ele vai fixar agora o nosso primeiro keyframe como a imagem de fundo da nossa animação. Então, se eu der um play agora, apenas a folha e o pano de frente
estão piscando. O nosso fundo já está estático na nossa animação, porque a gente colocou ele como pano de fundo. Isso, quando você faz, tem uma coisa que é muito importante a gente saber, porque eu já fui pego fulo da vida porque eu não estava conseguindo reposicionar a minha camada. Isso porque, quando você ativa essa opção, o seu keyframe, que é o nosso grupo no caso, ele fica colado aqui nas suas camadas. Você não vai conseguir reposicionar ele nas suas camadas. Então, se você ativar um grupo ou uma camada como pano de fundo, ele vai colar aqui nas suas camadas e você não vai poder mexer a posição dele nas suas camadas, beleza? E a gente tem a mesma opção para o pano de frente. Plano de frente. Quando a gente ativa esse plano de frente, agora nós temos uma camada que vai sempre ficar colada no topo da nossa lista. A gente não vai poder reposicionar. E quando a gente der play, agora ela fica parada. A nossa animação está inteira parada, porque a nossa folha ainda é só um keyframe e o grupo do pano de fundo tá como pano de fundo e a nosso layer, que é a camada de pano de frente, tá também setada como pano de frente. Dessa forma, agora a gente tá preparado para fazer a nossa animação. Como a gente está trabalhando com camadas aqui, a gente fica livre, né? E o grupo é o nosso keyframe, a gente fica livre para assumir ou editar qualquer parte dessa camada, sem afetar a nossa animação. Tá vendo? A gente pode trabalhar tranquilamente. Então, trabalhar com grupos nos seus keyframes te dá muitas possibilidades de aprimorar a sua animação dentro do Procreate, sem afetar os keyframes que você já definiu. Deixa eu voltar todo mundo aqui. E vamos nessa. Agora, quando eu falei linha guia, repara que a nossa linha guia é simplesmente uma linha que eu mesmo desenhei. Inclusive, eu desenhei alguns tracejadinhos aqui para funcionarem para mim como os meus alvos de velocidade. Então, como a folha aqui está caindo, eu fiz esses dois pontos um pouquinho mais distantes, um pouquinho menos distantes, mais próximos, mais próximos, mais próximos. Isso porque eu quero simular que a folha esteja caindo e daí ela vai fazer uma volta, desacelerar e depois acelerar de novo. Então, por isso, eu fiz essas marcações para me ajudar. Só que elas só são uma ajuda mesmo. Não tem nada aqui no Procreate que a gente possa falar simplesmente siga a linha guia. Na verdade, a gente tem que desenhar quadro a quadro. Ou então, a gente também pode, deixa eu voltar todas aqui, ou então a gente também pode duplicar a nossa ilustração. A gente pode simplesmente duplicar essa camada e mover ela com a ferramenta Transformar. A gente não precisa necessariamente desenhar cada um dos quadros. A gente pode também transformar. E nesse caso aqui é o que eu vou fazer simplesmente para agilizar o processo. Porque se eu for desenhar cada uma das folhas para cada um dos quadros, acaba que vai ficar um pouquinho mais demorado do que o tempo que a gente tem aqui. E fica mais enfadonho para vocês, né? Ficar vendo eu desenhar quadro a quadro a quadro. Então, eu vou só tomar um golinho d'água e já sigo. Boa, voltei. Legal, gente. Então, vamos fazer isso agora. Ó. Agora, nós temos o nosso pano de fundo. Deixa eu renomear aqui só para sempre que a gente abrir ficar organizadinho. Pano de fundo. E o nosso plano de frente. Show. E aqui nós temos as folhas. As camadas eu vou até nomear para ficar organizadinho. Folhas. Folhar.
Show! Então, a nossa folha vai começar escondidinha aqui atrás da árvore. E vai percorrer o caminho da nossa linha guia desenhada aqui. Então, eu vou posicionar primeiro aqui, e daí você escolhe. Você pode duplicar aqui embaixo, tocando e duplicando, ou então você pode duplicar aqui em cima. Você puxa a camada para a esquerda e duplica. De qualquer forma, o efeito é o mesmo. Então, agora, usando a ferramenta de transformar, eu vou puxar aqui, alinhando o bumbumzinho da nossa folha com a linha laranja, para sempre manter o mesmo padrão para a animação toda. E vou tentar deixar a ponta da folha alinhada com a linha guia. Legal. Mesma coisa. Agora eu vou fazer isso para cada um dos pontos. Então, vou duplicando, transformar. De novo, duplicar, transformar. Aqui, ela já começa a diminuir um pouco a velocidade. Então, o que eu vou começar a fazer, eu vou também achatar um pouquinho a nossa folha. Isso para a gente ter um pouquinho do efeito de animação aplicado aqui na nossa folha. Por quê? Quando a gente quer dar um efeito de animação, um efeito de velocidade na nossa animação, a gente aumenta a distância entre o que o objeto percorre e a gente também estica ele, para parecer que ele está realmente percorrendo todo aquele caminho num espaço menor de tempo. E então, aqui, como ele está desacelerando, eu vou... Opa, valeu, Juan. Eu vou diminuir o tamanho da nossa folha e ela vai percorrer menos espaço. Então, parece que ela vai desesticar. Opa, valeu demais pelo coraçãozinho aí. Então, duplicando aqui. De novo, transformar. Puxar ela para a próxima. E diminuir um pouquinho. Óbvio que, como a gente está mexendo, está transformando uma camada, ela vai ficar esfumaçada e tudo mais, porque o ideal seria a gente desenhar cada uma das camadas para manter a qualidade. Nesse caso aqui, as nossas folhas vão começar a perder qualidade, mas para a aula funciona, para essa live funciona. Daí, vamos aproveitar e já falar sobre uma outra opção aqui, uma outra funcionalidade muito interessante do Procreate. Tá vendo que a gente está deixando umas folhas verdes para trás? E quando eu volto nos nossos layers, repara que agora a gente também tem umas folhas rosas na frente. Então, nós temos as verdes como as folhas do passado e as rosas como as folhas do futuro. Isso daqui é conhecido como camadas de cebola. É literalmente mostrando quais são os passos anteriores e os passos futuros da animação, nos keyframes. Então, repara que nós temos o keyframe do meio selecionado, 2 para trás e 2 para frente. A mesma coisa aqui. O keyframe do meio, 2 para trás e 2 para frente. Isso daqui a gente pode configurar aqui em ajustes, no slider de quadros camada de cebola. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima, só para ele ficar visível. E olha o que acontece quando eu diminuo esse carinha. Eu vou diminuir para 1, então agora eu falei que eu quero ter um quadro de camada de cebola. Então, ele vai me mostrar o quadro atual, um passo anterior e um passo futuro. Se eu aumentar aqui para 2, de novo, ele volta a mostrar 2 no passado, 2 no futuro. E por aí vai. Você pode aumentar para o quanto você quiser, até deixar o máximo, que ele vai te mostrar 12 para trás e 12 para frente. Daí, a gente também tem a opção de opacidade. Às vezes, é bom você ter uma opacidade maior e, às vezes, é melhor você ter uma transparência maior, dependendo da sua cena. Porque isso daqui
rapidinho vira uma bagunça, dependendo da quantidade de frames que você tiver trabalhando. Então, a opacidade e a quantidade de quadros é uma funcionalidade que é importante vocês conhecerem, porque eventualmente vocês vão precisar reduzir. Principalmente quando você está falando de formas que têm só um outline, por exemplo, porque daí elas começam a se sobrepor e vai começando a ficar uma bagunça na animação. Então, é bem importante você saber como trabalhar essas duas funções, essas duas opções. Daí, uma outra coisa relacionada a camadas de cebola é o cores da camada de cebola. Aqui, você pode definir qual é a cor que você quer para o passado. No meu caso, eu defini como verde. E as cores que você quer para o futuro, que no meu caso eu defini como rosa. Mas eu, por exemplo, poderia ter definido como laranja, ou como azul, e por aí vai. Então, rosa. Só que você também pode simplesmente tirar isso. Principalmente se você está trabalhando com uma animação que tem camadas super coloridas, que é importante você conectar a cor de um ponto ao outro, um traço de um ponto ao outro, você pode simplesmente tocar em redefinir, que ele vai tirar as duas cores. Então, agora, ele vai apresentar cada um dos quadros com as cores que esse quadro tem. Então, se as nossas folhas tivessem algum desenho nelas, a gente veria esses desenhos agora. Eu até vou fazer em uma delas para a gente conseguir exemplificar. Eu vou pegar aqui uma cor. Deixa eu pegar uma cor que a gente não está usando. Deixa eu pegar o vermelho. O vermelho a gente só está usando na nossa linha guia, mas dá para a gente exemplificar. Eu vou fazer só 3 risquinhos aqui, só para mostrar o que está acontecendo. Então, agora eu vou voltar para o meu quadro. Tá vendo aqui, ó, que a gente tem os 3 risquinhos aparentes na nossa folha? Mesmo ela estando na camada, ela estando no keyframe anterior, na camada de cebola, é isso que ele faz. Então, se eu voltar aqui em cores da camada de cebola, agora de novo, eu vou falar que eu quero que a cor anterior seja um verde. Então, agora, ela aplica um verde e até dá para ver ali o nosso desenho. Mas a gente não tem noção de cor ali na nossa camada de cebola. Ela vai manter a cor que você trouxer para cá. E, para o futuro, a gente vai definir o rosa de novo. Beleza? Então, só deixa eu voltar aqui para a nossa camada e eu vou pintar ela toda de preto de novo. Show! Bom, então agora eu vou continuar a nossa animação rapidinho, criando os nossos keyframes, duplicando de novo e encostando o bumbum da folha no ponto de definição, reduzindo um pouquinho a espessura, achatando ela um pouquinho, e de novo, confirma, duplica, puxa. Agora eu vou entender como ela já estando no tamanho mínimo dela, então eu não vou redimensionar mais ela. Vamos lá, duplicar de novo. Garantir que ela não vai sair aqui só para não cortar a folha, para facilitar a nossa vida. Boa. Duplicar. Duplicar. Agora já começo a esticá-la um pouquinho de novo. Aguenta firme, gente. Rapidinho eu termino essas camadas aqui. Se alguém tiver dúvida, fica à vontade para mandar no chat, tá? Na verdade, a DNK já até mandou alguma coisa aqui. Se eu desenhar todas as folhas, dá para selecionar separadamente? Como assim, DNK? Na verdade, a gente tá fazendo todas elas separadas, ó, tá vendo? Cada uma delas é um layer. Então, você consegue selecionar cada uma delas, sim, separadamente.
Nesse caso aqui, eu estou transformando só para facilitar, eu estou duplicando só para facilitar a vida. Mas a gente poderia desenhar uma assim. Por exemplo, eu poderia aqui, ao invés de duplicar essa camada, eu poderia adicionar um quadro, e agora, ao invés de duplicar e arrastar, eu poderia simplesmente desenhar a nossa folha. Tá vendo? E a mesma coisa, poderia fazer uma outra aqui e desenhar a nossa folha. Eu estou duplicando ela só para agilizar o processo. Mas vamos até continuar desenhando, só para adiciono. Outra coisa legal, ó. Tá vendo? Olha, repara o formato do nosso keyframe. Quando a gente está olhando para cima, a gente está com ela na vertical, o nosso keyframe também fica na vertical. Se você rodar o seu canvas, ó, eles todos ficam agora na horizontal. Ele respeita a posição para você, para que o seu thumbnail fique mais fácil para você enxergar. No nosso caso, tá roxo o fundo, então a gente não está enxergando. Deixa eu tirar o roxo e colocar um branco, porque daí aqui vocês vão enxergar, ó. Tá vendo? Bem pequenininho. Deixa eu até aproximar para vocês aqui. Ó, bem pequenininho, a gente tem cada frame ali nos thumbnails. Então, você consegue ver, e ele, então, quando você rotaciona o seu canvas, ele também rotaciona o keyframe para ficar mais fácil para você se localizar. Boa. Então, vamos continuar desenhando a nossa folha. E eu já volto o nosso fundo para roxo. Opa, eu desenhei duas no mesmo keyframe. Adicionar quadro. Opa. Tem hora que dá umas bugadas na cabeça, gente, querendo ir rápido. Beleza. Mais 3 e a gente fecha. Eu estou aumentando ela um pouquinho para dar a impressão que ela também está vindo para frente no nosso frame. Show de bola. É isso aí. Então, agora nós temos todos os nossos frames. Ó, a gente pode passar eles. Vamos criar mais um quadro aqui, só para a gente ter a folha saindo do quadro. A gente não precisa desenhar nela, nada nela, mas a gente quer que a folha saia do frame antes de reiniciar a nossa animação. Então, vamos nessa. Vamos dar um play aqui para ver como ficou. Legal, tem uma coisa já acontecendo aqui. Ela está acelerando, ela está aumentando, mas me parece que essa animação está muito rápida. Não tem problema, a gente tem algumas formas de resolver isso. A primeira forma é aqui em ajustes, trabalhando nos quadros por segundo. Quanto menos quadros por segundo eu tiver, menos quadros vão ser colocados dentro do segundo. É óbvio que eu estou só repetindo o nome, mas assim, lembrando, né? 10 quadros por segundo quer dizer que a cada segundo eu vou exibir 10 quadros. Então, se eu diminuir a quantidade, agora, a cada segundo eu vou mostrar apenas 5 quadros. Então, a nossa animação fica bem mais craquelada, principalmente porque os nossos keyframes estão distantes um dos outros, mas a nossa animação agora fica bem mais lenta.
Essa é a primeira forma de você ajustar a velocidade. Você pode aumentar e diminuir. Lembrando que, para o olho humano, 24 quadros por segundo é quando as coisas ficam 100% suaves. Essa é a quantidade de quadros que filmes usam, séries de TV e tudo mais. Só que, de um tempo para cá, por várias questões, desde a energia elétrica até a quantidade de atualizações da tela, a internet convencionou usar 30 frames por segundo. Deixa eu voltar aqui pro roxo, porque senão a câmera fica pulando. Então, convencionou-se usar 30 frames por segundo. Aqui nessa animação simples desse jeito, a gente não precisa fazer isso. A gente não precisa fazer nem... Opa, eu esqueci a música ligada. A gente não precisa nem usar 24 quadros por segundo. A gente pode usar bem menos. Só que, quando a gente usa menos, por exemplo, 12 quadros por segundo, a gente tem uma animação um pouquinho mais craquelada. Para você suavizar essa animação, você pode vir para cada quadro que você tem e criar um quadro intermediário. Então, você pode simplesmente adicionar um novo quadro aqui e desenhar uma nova folha aqui, por exemplo. Então, você pode... Uma folha que está entre a verde e a roxa. Porque dessa forma, o próximo quadro, ao invés de ser esse roxo aqui, vai ser esse aqui. Então, a sua animação vai ficar muito mais suave. Ela vai ter a mesma velocidade, mas vai ficar bem mais suavizada. Tá? Nesse caso, a gente não vai fazer, porque a gente não precisa que ela fique super suave. O mais importante aqui é a gente falar sobre os conceitos. Tá? Agora, a gente já tem a nossa linha guia, já fez o papel dela. Vamos simplesmente, aproveitando que ela está dentro de um grupo, e vamos ocultar. Vamos dar um play de novo. E a nossa folha, pum, já está fazendo o movimento. Só que essa folha está super escondida, certo? Porque fundo preto, fundo roxo, com folha preta, tá tudo confuso. Então, a gente pode colocar um brilhozinho nela. Então, a gente tem duas formas de fazer isso, gente. A gente pode fazer a forma que demora mais, no caso. Então, é criar uma nova camada e agrupar, e daí desenhar o brilho numa nova camada. Isso é muito bom, porque a gente vai ter a possibilidade de editar esse brilho ou colocar um efeito de camada nele, mas a gente vai ter que criar um grupo para cada uma das nossas folhas, né? Então, ó, eu vou criar para algumas e depois as outras eu vou desenhar direto na folha só para simplificar, tá? Então, vou nessa folha aqui, crio uma nova camada, seleciono as duas e agrupo. Agora, vou desenhar o brilhozinho aqui. De novo, a próxima, crio uma nova camada, seleciono as duas e agrupo. Continuo com ela selecionada. Mais uma, seleciono, agrupo. Então, cada keyframe passa a ser o grupo agora. Então, repara que a gente pode ter grupos e camadas separadamente trabalhando como keyframe sem problema nenhum. Então, aqui nós temos 4 grupos e todas as outras são camadas. E quando a gente dá play, a gente tem ali a camada com brilho, que são os grupos acontecendo, e depois as outras camadas em preto acontecendo também. Normal, sem problema nenhum você ter as duas acontecendo na sua animação. Só que assim, antes de seguir com o brilho, tá vendo que a nossa animação tá muito rápida? Ela tá repetindo muito rápida? Eu queria que ela parasse por alguns segundos antes da próxima folha cair. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no último frame da folha, só lembrando para quem chegou agora, que esse último frame aqui mesmo é a nossa camada
com esse preto aqui, que tem essa graminha aqui na frente e tudo mais. Então, eu vou pegar a nossa última camada da folha, eu vou tocar nele e vou falar para ela segurar essa animação por 5 quadros. Então, agora, eu vou voltar para o primeiro frame, eu vou reproduzir, ela vai terminar, vai esperar 5 frames e vai acontecer de novo. Não foi tão... não afetou tanto quanto eu queria, então deixa eu aumentar isso para 10 frames, 15. Vamos deixar 15 frames. Repara que, lembra que ele era o nosso último keyframe? Aqui? Agora, ó, o que ele fez? Ele colocou 15 keyframes mais esmaecidos para gente antes do nosso keyframe real aqui. Deixa eu aproximar a tela só para vocês verem que ele está esmaecidinho. Aqui, ó. Opa. Esse daqui é o keyframe real, que tem a configuração, e os próximos, eles estão esmaecidos, ó. E ele vai adicionar a quantidade de frames esmaecidos que você colocou aqui para ele segurar. Silvana, tá tudo certo, não se preocupa porque foi só meia horinha, dá pra gente fazer mais uma rodada depois, qualquer coisa. Vamos ver. Mas, de qualquer forma, essa live vai lá para o YouTube, então não se preocupe. Você vai ter todo o conteúdo disponível para você. Boa, vamos dar o play de novo. Agora ele vai passar os 15 frames lá e depois recomeça. 15 frames e depois recomeça. E por aí vai. Então, agora sim, agora a nossa animação espera um pouquinho antes de seguir em frente. Show! Então, vamos pular aqui para as nossas próximas folhas e, ao invés de fazer com o grupo, eu vou fazer o brilho nelas, direto nelas mesmo, só para... só deixa eu organizar aqui, fazer os brilhozinhos. Só para a gente conseguir enxergar a nossa folha durante a queda dela. Rapidinho, segura comigo, tem poucos quadros faltando. E é isso aí. Então agora vamos reproduzir. E a nossa animação está acontecendo. Vou aproveitar que a gente está nesse momento e eu vou mostrar para vocês as configurações as configurações de animação, melhor dizendo. Aqui em ajustes, nós temos loop, que é essa que a gente está agora. Então, a animação vai tocar, vai pular lá para o primeiro frame, vai tocar de novo, pular lá para o primeiro frame e tocar de novo. Ping-pong, ela vai até o último e depois volta em marcha ré. Então, play. Ó, a nossa folha vai cair e vai subir. Ping-pong, então, ela vai e volta. E ajuste, e por fim, uma vez, ela vai tocar e parar. É isso. Acabou.
Então, vamos deixar em loop. Gente, a gente passou por todos os... Valeu demais, emojis pela rosinha. A gente passou por todas as funções da ferramenta de animação. Alguém tem alguma dúvida? Alguém que acompanhou até agora tem alguma dúvida? Se não, eu posso contar para vocês de novo. A gente pode passar de novo pelas funções básicas e ir conversando sobre elas para vocês que chegaram depois entenderem um pouquinho melhor do que está acontecendo. Enquanto isso, eu vou bebendo um golinho d'água. Ah, pode crer, pode crer. Eu esqueci de falar sobre como salvar. Boa. Agora que a gente tem a animação pronta, a gente pode vir aqui em ações, compartilhar, e daí você vai escolher ou arquivos em PNG, que ele vai exportar cada um dos seus frames, dos frames no caso, não dos grupos, cada um dos frames como uma imagem. Você pode exportar, e daí você importa isso lá no seu After Effects e coisa desse tipo. Você pode exportar como GIF animado, e quando você toca nele, ele traz para você a resolução máxima, e aqui você também pode ajustar a velocidade, mudando quadros por segundo. E esse estilo aqui, isso daqui é o estilo de cores. Então, pontilhado, ele vai trazer os pontilhadinhos quando ele precisar ajustar as cores para você. Paleta de cores, ele vai definir uma paleta de cores e nenhuma outra cor vai existir no seu GIF. E fundo transparente, né? O nome já diz, ao invés de ter a cor de fundo, que no nosso caso é roxo, ele vai deixar ele transparente. E daí, repara que aqui ele deixou preto, porque o nosso fundo era roxo e ele simplesmente tirou. E daí, aqui em Pronto para Web, ele vai reduzir o tamanho da sua imagem, vai otimizar também e vai diminuir o peso da animação. Mas repara que ele já deu uma bela de uma craquelada aqui. Então, tem que usar com muita parcimônia o Pronto para Web. Ou então você pode usar MP4 e HEVC, que é o da Apple. Mas MP4 ele salva em vídeo mesmo, que é o que você vai ter a melhor qualidade, né, na hora de exportar. GIF é legal, mas ele vai... GIF é legal, mas ele vai ficar uma imagem pesada e meio craqueladinha. PNG animado eu nunca usei, mas vamos usar. Vamos ver qual é que é do PNG animado. Exportar. Daí você escolhe onde é que você quer salvar. No meu caso, eu vou salvar nas imagens. E, rapidinho, deixa eu ir lá para as imagens e eu já volto com vocês. Só vou garantir que não tem nada de errado aqui nas minhas imagens, que nunca se sabe. E ele não toca. Ele não faz nada no iPad, gente. Eu não sei onde se usa PNG animado. Essa é uma ótima pergunta. Foi mal, essa pergunta eu não sei responder. Mas vamos exportar ele como vídeo. E agora, quando a gente for aqui para o nosso aplicativo de fotos, ele toca como vídeo. No caso, né, ele toca uma vez só, porque é vídeo, mas se a gente exportar como GIF, como o nosso arquivo está lupando, ele vai lupar também. Então, vamos exportar como GIF.
E, pum, próxima imagem. Esse aqui é o nosso GIF. Show. Deixa eu fazer uma recapitulação para quem não estava aqui com a gente. Deixa eu só ver primeiro os comentários. Cheguei agora, faz pouco tempo você tem curso de Procreate. O Procreate não tem a opção de colocar música, então é só a animação mesmo. O Procreate não tem a função. Eles, inclusive, acabaram de lançar o Procreate Dreams, que é um aplicativo para animação, e daí tem tudo lá. Você pode levar vídeos, fotos, áudio, você pode fazer tudo que você quiser por lá. Gente, vamos lá, ó, vamos repassar aqui só para entender tudo o que aconteceu, para dar uma arrematada. Primeira coisa, para ativar a opção de animação, você vem em Ações, Tela e liga o assistente de animação. Quando você faz isso, ele traz para a gente a timeline. Essa timeline aqui, elas são, na verdade, as suas camadas. Na timeline, as suas camadas os seus keyframes vão contar da esquerda para a direita, e eles correspondem às suas camadas de baixo para cima. Então, aqui, a última camada, a nosso pano de fundo, é esse primeiro frame aqui. E os frames, eles são camadas ou grupos de camadas. Então, dessa forma, o nosso pano de fundo tem aqui, sei lá, 10 camadas dentro dele. Se eu, por exemplo, puxar essa camada da linha vermelha para fora, por exemplo, repara aqui embaixo, ó, ele vai criar um novo keyframe. Então agora, na hora que a gente der o play, ele vai piscar. Deixa eu ver se eu joguei no grupo. Ele vai piscar bem rapidinho. Deixa eu duplicar. Deixa eu tirar mais de um frame. Só para ficar um pouquinho mais claro para a gente a diferença. Ok, agora, de novo, vou dar o play. Agora a gente tem uma piscada antes da folhinha começar a cair. Isso porque esses frames aqui também contam como keyframe. Então, vou puxar eles de volta aqui para dentro. Inclusive, eu puxei uma folha junto. Mais fácil eu desfazer. Show. Puxei eles de volta aqui para dentro. E agora sim, a nossa animação está rodando de novo. Dentro dos ajustes, nós temos as seguintes opções. A gente tem a opção de qual é o tipo de animação. Então, o loop, ele vai rodar todos os seus keyframes, pular de volta para o primeiro e ir de novo até o último. Ping-pong, ele vai até o último e volta tocando os keyframes até o primeiro. Toca até o último e volta tocando os keyframes até o primeiro de novo. Uma vez, ele vai até o final e para. Quadros por segundo é a velocidade da sua animação. É quantos quadros desses keyframes ele vai tocar a cada segundo. Então, nesse caso, nós deixamos 12, quer dizer que a cada segundo de animação, ele vai percorrer 12 quadros. Se nós tivermos 24 quadros, a nossa animação vai ter 2 segundos. Camadas de cebola são essas cores que a gente tem aqui, na frente e atrás do nosso keyframe atual. O keyframe atual fica 100% opaco, os anteriores estão com a cor verde e os futuros estão com a cor rosa. A gente pode ajustar aqui a quantidade de camadas de cebola que a gente quer. Eu vou puxar aqui para cima só para vocês visualizarem aqui. Agora nós estamos enxergando 3 no passado e um monte aqui para o futuro.
Então, 9 para o futuro, para ser bem mais exato. Então, se a gente diminuir a camada de cebola, repara que ele vai tirando. Então, agora eu deixei uma só. Então, ele mostra uma, 2, 3, 4. E repara que ele vai esmaecendo cada vez mais. Ele vai suavizando. Quão mais distante da sua animação, mais transparente ele vai ficando. Então, se eu colocar no máximo, ele vai me mostrar 12 quadros. E cada vez mais transparentes. A gente pode ajustar as cores das camadas de cebola tocando na última opção dos ajustes, e daí você toca aqui e ajusta a cor. Por exemplo, do passado agora está em verde, eu posso deixar amarelo. Do futuro está em rosa, eu posso deixar em vermelho, por exemplo. E se eu quiser que elas fiquem com a cor original, eu vou tocar em redefinir. Dessa forma, ele tira as cores daqui e todas as minhas camadas ficam com a cor real delas. Isso é muito importante quando você tem animações com muita informação. É importante você conseguir definir uma cor para elas não te atrapalharem. Porque fica claro para você o que está no passado, o que não está, o que é próximo keyframe, por aí vai. Você pode adicionar quadros. Tocando aqui em adicionar quadros, ele vai adicionar um quadro em branco, ou então você pode tocar em um dos quadros e duplicar. Esse duplicar é a mesma coisa que você puxar uma camada e duplicar essa camada. Ele vai criar um novo keyframe, exatamente com a mesma informação, na mesma posição e tudo mais. Então você vai ter 2 keyframes repetidos. Para ter esse pano de fundo aqui, deixa eu desativar ele. Para ter esse pano de fundo, porque se você não ativar essa opção, quando você toca, o pano de fundo vira um keyframe também. Então ele pisca e sai. Para você manter ele atrás de tudo, você pode tocar nele, no keyframe, e ativar a opção de fundo. E isso cola, nesse caso, o grupo, né, o nosso keyframe, ele vai colar esse grupo aqui no fim da camada, da lista de camadas. Você não vai conseguir reposicionar ele mesmo se você tentar. Ele sempre vai jogar ele de volta. E a mesma coisa com a camada de pano de fundo. Você tem aqui a opção... Deixa eu só desativar essa pausa aqui, porque senão ele não vai mostrar. Quando eu toco aqui, ele tem a opção de pano de fundo, então a sua camada vai colar aqui no topo e vai ficar na frente da sua animação. Se eu desativar essa opção, ela também passa a ser um keyframe. Então, a gente toca, ela sumiu e ela vai aparecer de novo só lá no fim. Então, eu posso ativar como pano de fundo. E isso é ótimo para você usar para ter as suas linhas guias. Por exemplo, eu desenhei essa linha vermelha e coloquei ela no grupo do pano de fundo. Dessa forma, você tem a sua linha guia simplesmente como um guia visual para você ir desenhando cada um dos seus frames. Mas o fato dela estar no grupo do pano de fundo vai fazer com que ela permaneça durante toda a animação. E é isso aí, gente. Essa é a animação no Procreate. Me contem se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem entender um pouquinho melhor alguma das etapas. A única coisa que de fato eu não sei é como funciona o PNG animado. Essa é uma informação para eu buscar e fazer um videozinho para vocês. Inclusive, para quem está aqui, depois confere o meu perfil. Eu faço bastante vídeo sobre o Procreate, com coisas de animação, sugestões de perfis para seguir e coisas do tipo por lá. Beleza, pessoal? Então, vamos fechar. Valeu demais pela presença. Valeu demais pela participação. Forte abraço. Considerem seguir o... Ronaldo, não se preocupe, cara. Teremos outras e todas as lives ficam lá no meu canal do YouTube
Então, dá uma olhadinha lá no meu perfil, tem os links, e você pode ir lá no YouTube que está por lá. Mas teremos outras como essas aqui, principalmente final de semana. Eu sempre faço lives diariamente durante a semana desenhando ao vivo, e nos finais de semana eu sempre tenho uma aula de Procreate. Eu tentei fazer essa daqui hoje só para entender se domingo é um dia mágico que todo mundo ama aprender, ou se qualquer dia da semana, se eu ensinasse Procreate, eu teria ou não mais audiência e tudo mais. Tô testando, sou bem novo ainda em lives, mas é isso aí. Show, gente. Forte abraço. DNK, Débora, valeu pela presença sempre e vamos junto. Até mais.